Vamos hoje falar da mulher. Não só da mulher, mas a mulher inserida na família. Um dia tão especial como hoje, o mundo valorizando a mulher cada dia mais, colocando as virtudes da mulher, as lutas dela, e ao mesmo tempo um mundo matando, machucando a mulher, e isso nos fere muito, porque esse dia da mulher parece que só é hoje, amanhã já volta tudo de novo. E as mulheres têm sofrido muito, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? As mulheres que ficam sentadas no banco da igreja também estão sofrendo. Muitas mulheres, talvez não aqui, com fé em Deus, mas em muitas igrejas, mulheres que trabalham para o Senhor, que servem ao Senhor, que estão à frente, lideranças, dentro de casa, estão sofrendo, apanhando, e não só fisicamente, mas também sofrendo psicologicamente, e isso machuca muito a gente, porque dentro da igreja não era para acontecer isso. No lugar da igreja é o lugar onde cristãos que amam, que Jesus manda amar, e dentro das suas casas estão sofrendo. Isso é muito injusto. E aqui a gente fez uma pesquisa sobre lares cristãos. 42,7% das mulheres evangélicas declaram que já sofreram violência ao longo da vida delas. E 35% católicas. Então, a gente está sofrendo mais até do que os católicos com isso. Esse ano, 38% das mulheres evangélicas, do ano passado, né, 2025, 38% das mulheres evangélicas sofreram abusos dentro de casa. Tem uma pesquisa que identifica que 40% das mulheres atendidas por violência doméstica se declara evangélica. Isso foi pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E em 2022 e 2023, houve registro de centenas de feminicídios ao ano, e grande parte por parceiros ou ex-parceiros. Gente, isso é vergonhoso para a gente, porque tanto católico como evangélico é cristão, e Jesus ensina a amar, a cuidar, e a gente está vendo a mulher sofrendo dentro de casa, mulheres cristãs. Então, ela está trabalhando, sorrindo para vocês, e muitas sofrendo dentro de casa. Hoje a gente vai falar de Somos Um, por isso a gente veio com essa camisa, Casados para Sempre. E antes de Cláudio falar, porque eu vim só para ajudar Cláudio, sabe? É ele que vai falar. E antes dele falar, eu vou ler aqui uma ilustração. Há alguns anos, uma mulher cristã, que eu vou chamá-la de Ana, servia fielmente em sua igreja. Era líder de ministério, amada pelos irmãos, sempre com um sorriso no rosto. Do lado de fora, todos diziam: que casal abençoado, que família linda. Mas dentro de casa, a realidade era outra. Seu marido, também evangélico, conhecedor da Bíblia, tinha um temperamento explosivo. Começou com gritos, humilhações, palavrões, frases como: você não presta, você é burra, ninguém vai te querer se eu te largar.
Com o tempo, as ofensas verbais se tornaram empurrões, apertões, tapas. Ele chorava depois. Dizia que era culpa do estresse, que a amava, que nunca mais faria aquilo, até acontecer de novo, e de novo, e de novo. Ana orava, jejuava, pedia a Deus para restaurar o casamento. Tinha medo de contar para alguém da igreja, porque ouvia, de vez em quando, mulher sábia edifica o seu lar. Aguenta mais um pouco. Deus odeia o divórcio. E interpretavam isso como se Deus aprovasse qualquer sofrimento, inclusive a violência. Um dia, depois de um episódio mais grave, uma amiga da igreja percebeu algo estranho, insistiu em conversar, ouviu a verdade, chorou com ela e disse: isso não é culpa sua. Porque normalmente, a mulher se sente culpada. Isso não é normal. E isso não é plano de Deus. Você precisa de ajuda. Palavras, Isso não é normal. Isso não é culpa sua. Isso não é plano de Deus. Você precisa de ajuda. A partir daí, Ana buscou apoio pastoral sério, orientação profissional, proteção legal. A igreja amadureceu, deixou de fechar os olhos para a violência doméstica e começou a trabalhar biblicamente o tema, trazendo luz às trevas. O casamento de Ana não foi restaurado da forma romântica que muitos imaginam, mas a dignidade, a fé e a segurança dela foram restauradas em Cristo. Hoje ela ajuda outras mulheres a reconhecerem que somos um. Não significa sou objeto, sou propriedade, sou prisioneira, mas sim, sou imagem de Deus, chamada a viver em amor, respeito e unidade verdadeira. Essa história não é a única, é uma história que a gente retirou da internet, mas eu tenho pessoas próximas que também sofreram e tenho certeza que vocês também têm pessoas próximas. E isso dói nos ossos da gente. Pessoas que a gente ama, que está próximo da gente, família, parentes, vizinhos, sofrendo com isso. E a gente precisa mudar. Agora eu vou passar a palavra para um homem, mas que ele teve 3 mulheres orando por ele. Ele, quando casou, era crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Mas a mãe dele, desde que ele nasceu, orou por ele. Até ela morrer, sempre orou por ele. A esposa dele sempre orou por ele, ainda ora. E a sogra, que ele tanto ama, sempre orou por ele e ainda ora. E ele se transformou do crente Raimundo para um pastor. E não é um pastor daqueles, que sai aí na internet, fazendo besteira, não. É um pastor de verdade, tratado por Deus, curado, restaurado. E eu lembro, no início do casamento, ele era grosso, bebia. E hoje ele está aqui na frente, pregando. E vai falar hoje a vocês. Se alguém pode dar testemunho sobre o marido, é a esposa, não é? Que é quem bem conhece na intimidade, quem conhece de verdade, e é quem está apta a testemunhar sobre quem é o seu marido. Eu dou graças a Deus
pela vida de Núbia, pela esposa maravilhosa que ela é, pela pessoa íntegra, amorosa, companheira. E eu tenho convicção que foi presente de Deus para a minha vida. Sou grato a Deus pela vida de Núbia. E nós podemos dizer que nós somos um. Não somos um como a história que ela leu, mas somos um no Senhor. E Ele tem dirigido a nossa vida, Ele tem nos dado sabedoria no relacionamento. Não pensem os irmãos que é um casamento perfeito. Às vezes, alguma briguinha acontece, né? Logicamente, sempre a culpa é da mulher, a briga, não é, Jailson? Sempre a mulher que é culpada quando briga. Porque o homem não briga, é a mulher que briga com o homem. Eu não sei porque as irmãs riram, né, Mateus? Na sua casa é assim também? É sempre ela que briga? É assim. Brincadeiras, viu, irmãos? Mas casamento é assim, são duas pessoas que são diferentes, que têm uma bagagem cultural diferente, que têm manias diferentes, mas que aprenderam a amar e respeitar o outro do jeito que o outro é. É fácil isso? Aceitar o outro do jeito que o outro é? A tendência é que a gente queira moldar a outra pessoa para que ela seja do jeito que a gente queria, não é assim? Mas nós não somos Deus. Quem molda o caráter de alguém é o Senhor, não nós. Então, a gente tem aprendido lá no curso de Casados para Sempre, que se algo no seu cônjuge tem lhe incomodado, não tente forçar a barra para mudar isso. Dobre seu joelho. E aquele que faz nova todas as coisas, vai resolver esse problema para você. Ou ele vai mudar aquilo no seu cônjuge, ou ele vai mudar em você, vai fazer com que aquilo não incomode mais. Amém? Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E eu queria trazer um texto bíblico, está lá em Gênesis 2, 21 a 25. Se puder projetar, para a gente ler na mesma versão. Ok. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, enfim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, vamos ler juntos? Por essa razão, o homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esse é o texto básico que nos ensina sobre o relacionamento conjugal. Nós vimos os relatos que Núbia trouxe, as estatísticas, tristes estatísticas, porque nós estamos trazendo números que são relacionados a pessoas que se dizem evangélicas. E o percentual de violência doméstica é assustador dentro das nossas igrejas. Pessoas que deveriam ter um comportamento completamente diferente do mundo. Pessoas que dizem conhecer o amor de Deus, pessoas que dizem ser discípulos do Senhor, mas que são violentas. E o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele vai dizer que aquele que não cuida bem da sua família, ele é pior do que o ímpio. E eu queria dizer que violência não é só a violência física, não é só quando dá um tapa, porque tem palavras que ferem muito mais do que um tapa. E muitas vezes, as nossas mulheres em casa, as nossas irmãs, têm sido feridas profundamente com palavras, sem nenhuma sabedoria, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão,
sem nenhuma empatia. E isso não agrada ao Senhor. Antes de qualquer coisa, um relacionamento se sustenta por meio do respeito mútuo. E quando você diz determinadas palavras para o seu cônjuge, você está desrespeitando não somente a ele, mas aquele que morreu por ele na cruz. Então hoje nós vamos falar de somos um, mas nós vamos analisar que tipo de um Deus realmente planejou para nós. Somos um na origem, igualdade, em dignidade, nós somos um. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou uma mulher e a trouxe. A mulher não é inferior ao homem. Ela é criada na mesma essência do homem. Tanto homem quanto mulher, a Bíblia afirma, são imagem e semelhança de Deus. Não é só o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Portanto, nenhum é superior ao outro. E nós vivemos numa sociedade que tem incentivado a guerra dos sexos. E isso não é bíblico. Isso não vem de Deus. Isso tem raiz satânica para separar, para afastar aquilo que Deus uniu. Deus poderia ter criado a mulher do pó, como fez com o homem. Mas ele decide formá-la da costela. É a mesma natureza, a mesma humanidade do homem. E isso vai comunicar proximidade. Isso vai comunicar a igualdade na essência. Nós somos iguais na essência, na origem. Isso vai mostrar valor e dignidade do homem e da mulher. É assim que Deus nos vê. E a Bíblia vai trazer claramente essa afirmação. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí o texto não para. O texto vai dizer, homem e mulher os criou. Para que a gente não confunda e ache que somente o homem é a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, os dois juntos, refletem a imagem do Senhor. E o texto fala de deixar e unir. O deixar é necessário para que possa haver o unir. E esse deixar é um deixar geográfico, físico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro. Você precisa deixar pai e mãe e unir-se ao seu cônjuge. Queridos, eu queria deixar isso bastante claro. O relacionamento principal passa a ser entre os cônjuges. Todo e qualquer outro relacionamento, ele passa a ser secundário. A pessoa mais importante para mim é Núbia. Depois vem minhas filhas. Depois vem pai, mãe. Esse agora é o meu núcleo familiar. Eu, minha esposa e meus filhos. Mas tem muita gente que inverte isso. Tem muita gente que continua colocando a mãe em primeiro lugar. Tem muita gente que coloca filho em primeiro lugar. Mas o filho, ele tem vida própria. O filho, um dia, ele vai seguir seu próprio caminho. E quem é que vai ficar? Os cônjuges. E se nessa caminhada você não construiu algo de companheirismo, de andar juntos, quando os filhos se vão, são dois estranhos dentro de casa. Já ouviram falar na síndrome do ninho vazio? Os meus sogros, com 50 anos de casado, depois que os filhos todos saíram, estavam se estranhando. Não se suportavam mais. Porque nunca construíram esse caminhar junto, essa intimidade, esse companheirismo. E tiveram sérias dificuldades. Meu sogro era pastor, foi pastor quase 60 anos. E eu tive, como alguém bem mais jovem, eu tive que chamá-los para conversar.
porque estavam a ponto de se separar depois de 50 anos de casado. Inclusive, não queriam nem comemorar os 50 anos de casados. E nós fomos conversar com eles. E graças a Deus, ele terminou os dias dele cuidado pela esposa. E ela dizia assim: eu não quero que contrate ninguém. Quem vai cuidar do meu marido sou eu. E ela fez isso até o último suspiro dele. Então, os filhos não são mais importantes do que o seu cônjuge. Porque quando os filhos vão seguir a sua própria vida, um vai cuidar do outro. Um caindo, o outro levanta. Um está com frio, o outro aquece. Isso é uma só carne. É assim que Deus projetou o somos um. Somos um para que um cuide do outro. Somos um para que um abrace o outro. Somos um para que um apoie o outro. Somos um para que um diga para o outro palavras que sejam agradáveis, que acalentem o coração. Mas não é assim que nós temos visto. A união conjugal muitas vezes tem se tornado em algo descartável. Não deu certo, eu vou seguir meu caminho. É muito comum dizer assim: mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Então peça ao Senhor para te levar, meu irmão, porque você prometeu até que a morte nos separe. Quer separar? Peça ao Senhor: Senhor, me leva porque eu quero ser feliz. Eu tenho certeza que lá no céu você vai ser feliz. Mas a palavra também diz que o casamento, ele não foi feito para o divórcio. Deus abomina o divórcio. Mas nós lemos a história aí que a mulher estava sendo vítima de violência. E aí, o que é que a gente faz? É preciso tratar de frente. Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina que quando há esse tipo de violência, quem pratica a violência já abandonou o matrimônio. É preciso ter cuidado, porque nós devemos ser luz do mundo. E quando um casal cristão vive dentro da sua casa um ambiente de violência, seja ele físico ou emocional ou de palavras, eles estão jogando fora o testemunho. Porque nós temos que ser uma Bíblia viva. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e para você e sentirem vontade e desejo de conhecer esse Deus que nos governa, que nos move, que nos molda. Em Malaquias, Deus denuncia homens que traem essa aliança. A união conjugal, ela é uma aliança, ela não é um contrato. E Malaquias vai dizer: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A violência doméstica é também uma quebra dessa aliança, não apenas de forma legal, mas emocional e, sobretudo, espiritual. A violência, ela quebra essa aliança espiritual. Uma só carne. Essa é uma unidade que protege e não aprisiona. Esse relacionamento de uma só carne, ele precisa ser um relacionamento que protege, mas que não pratica violência, que não agride, que não aprisiona. E muitas vezes essa prisão, ela é emocional. Há pouco mais de 2, 3 meses, eu atendi um irmão, entrou no gabinete chorando, disse: pastor, minha esposa pediu divórcio, não quer saber, não quer conversa, não quer conversar com ninguém sobre isso, e eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. E eu falei assim: então me explica aí o que é que acontece. E ele começou a falar, começou a relatar uma série de coisas, e ele começou dizendo assim: eu sou doente de ciúmes, a minha mulher não pode respirar, a minha mulher não pode cumprimentar um irmão na igreja que eu entro em crise. Há 12 anos que a gente vive, e ela disse que não aguenta mais, que está sufocada. E eu perguntei para ele assim: alguma vez ela deu motivos para que você sentisse ciúme? Ele falou assim: não, pastor, é coisa da minha cabeça. Eu falei: já é um bom sinal, porque você já está reconhecendo que o problema está em você. A gente precisa tratar você.
E eu indiquei para um pastor amigo nosso que é psicólogo, para que o acompanhasse, que ele começou o tratamento. E eu tentei falar com a esposa, ela disse assim: pastor, eu não consigo conversar. Toda vez que eu penso nisso, eu desato a chorar e eu não consigo conversar. Mas quando eu estiver em condições, eu converso com o Senhor. E passaram algumas semanas, depois ela me mandou uma mensagem dizendo que já podia conversar. Ela esteve no meu gabinete e ela entrou e começou, e ela me disse a mesma coisa que ele tinha dito. Ela disse: pastor, eu vivo 12 anos sendo sufocada, presa, eu não tenho liberdade para fazer nada, eu sou acusada de coisas que eu não faço, eu não suporto mais viver isso, eu não quero mais esse casamento, eu quero ser feliz. E eu comecei a conversar com ela, e eu comecei a falar que aquele marido que a estava tratando dessa forma, ele precisava de ajuda, e que Jesus tinha morrido por ele também. Eu falei: você tem toda a razão do mundo em querer sair desse relacionamento abusivo, mas eu queria dizer uma coisa: às vezes a gente se permite ser abusado, porque relacionamento você tem que estabelecer limites. Quando você não estabelece limites, o outro vai avançar. Eu disse: você precisava ter estabelecido limites, porque aí você não teria passado 12 anos vivendo dessa forma. Mas há uma solução. Ele vai se tratar, ele vai buscar ajuda. Agora pense comigo: se você tomar a decisão de separar agora, e lá na frente você pode estar se perguntando assim: e se eu tivesse tentado? Você não vai saber essa resposta. Mas se você tentar, e lá na frente você perceber que não adianta, e aí sim você tomar a decisão de se afastar, pelo menos você vai ter a convicção de que você tentou. Vamos tentar, eu vou lhe ajudar, eu vou acompanhar. Queridos, graças a Deus, eu os acompanhei. Eles iniciaram um curso de casados para sempre, já estão finalizando. E é tão lindo de ver eles chegarem abraçados, de mão dadas na igreja. Eu queria dizer para você: não há nada que o Senhor não possa mudar. Não há nada que seja nem difícil para o nosso Deus, quando a gente se coloca diante dEle, quando a gente entrega a Ele. Isso não quer dizer, irmãos, que a mulher precisa se submeter a todo tipo de violência. Existe um limite. Você não pode arriscar a sua vida num relacionamento que está muito claro onde vai terminar. É preciso buscar ajuda. Não sofra sozinha. Peça ajuda. Busque a ajuda de alguém que você confia. Busque a ajuda do seu pastor. Porque é um homem separado por Deus. E com certeza o Senhor vai dar uma direção. E eu tenho, junto com Núbia, tratado de muitos casais dentro da igreja que vivem relacionamentos abusivos. Não deveria ser assim entre nós, queridos. Se nós somos lavados e remidos, se nós somos transformados, se nós cremos em um Deus que é amor na essência, nós deveríamos praticar esse mesmo amor. A palavra nos ensina que o discípulo faz aquilo que o seu mestre faz. Não é assim, irmãos? E por que nós não fazemos como Jesus? Porque Jesus era amor na essência. Jesus amou até aqueles que o estavam crucificando. E como que nós somos seguidores desse Jesus e nós temos a capacidade de maltratar aquela pessoa a qual escolhemos para passar a vida toda? Algo está errado. Você precisa dobrar o seu joelho, se colocar diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida. É preciso se submeter ao Espírito Santo, porque as características do Espírito Santo vêm do fruto do Espírito, vem mansidão, amor, bondade, domínio próprio. Meu irmão, se você agride sua esposa, o Espírito Santo está muito longe de você. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você é manso. Se você é cheio do Espírito Santo, você é longânimo. Se você é cheio do Espírito Santo, você é bondoso. E se você é bondoso, e se você ama, você não vai praticar violência. Somos um no Senhor.